Olá, bem-vindos a mais um episódio da Casa aos Pecados. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e descobrir os diferentes tipos de edifícios que encontramos nas nossas cidades. Depois do que vais ouvir hoje, faço-te uma promessa: nunca mais vais olhar para um edifício da mesma maneira. Aconteceu comigo? Vai acontecer contigo. Edifícios de alvenaria antes de 1755. São todos os edifícios que resistiram total ou parcialmente ao terremoto e que se conservaram ao longo do tempo, não tendo obrigatoriamente uma caracterização semelhante entre eles. Têm uma geometria muito irregular, paredes de alvenaria de pedra e pavimentos em madeira. Não tinham instalação sanitária e tinham um pano único de alvenaria de pedra corrente. Podemos, neste caso, identificar três tipos de edifícios dentro desta tipologia construtiva. Por um lado, os edifícios de qualidade elevada, que apresentam paredes de alvenaria bem cuidada e pedra emparelhada, pelo menos nos cunhais, com elementos de travamento entre a fachada principal e o tardós. Depois temos os edifícios de qualidade inferior, que apresentam paredes de alvenaria pobres e mal conservadas, grande deformação e ausência de elementos de travamento, com pavimentos que vencem vãos pequenos e que são geralmente de madeira. Por último, temos os edifícios com andar de ressalto, que são constituídos por um resto de chão todo em alvenaria de pedra e pavimento em arco, que serve de suporte a um ou dois pisos com estrutura reticulada em madeira e com revestimento exterior das paredes em alvenaria mista. No geral, estes edifícios têm 2 a 3 pisos, tendo no máximo 4 andares. Com um pé direito muito reduzido, grande densidade de paredes e poucas aberturas para o exterior. Pedras nos contornos dos vãos e acabamento à base do processo de caiação ou, se quiserem, cal diluída com água. Características particulares desta tipologia construtiva são a utilização das fachadas em bico, que é quando as águas da cobertura são executadas perpendicularmente à fachada, e as chamadas ou denominadas escadas de tiro. Estão a ver aquelas escadas quando entramos num prédio e tudo cá lá para cima, com os andares intermédios? É dessas escadas que estamos a falar. Estes edifícios localizam-se principalmente nos bairros históricos, como Alfama, Bairro Alto, Mouraria, Castelo e Belém. Depois temos os edifícios pombalinos. A identificação de um edifício pombalino é feita essencialmente pela existência da estrutura de gaiola, que consiste num sistema de pórticos tridimensionais contraventados de madeira perpendiculares entre si. Estes edifícios são geralmente maiores, 4 ou 5 pisos, com o resto de chão utilizado para comércio e os restantes andares para a habitação. Apresentam como principais características: construídos inicialmente com grande rigor sísmico, pudera, né? Gato escaldado, água fria tem medo, mas com o tempo começaram a negligenciar, como em tudo nesta vida. No piso zero, as paredes mestras e pilares de alvenaria de pedra estão ligados por arcos ou abóbadas, permitindo transmitir as cargas para os elementos verticais. Aqui já encontramos vãos de maiores dimensões. Em relação aos tipos de parede da gaiola, temos as paredes mistas ou exteriores, constituídas por elementos verticais, horizontais e diagonais em madeira, que assentam sobre vigas também elas de madeira. Depois temos as paredes de frontal, dispostas ortogonalmente às exteriores e proporcionam travamento vertical aliado ao horizontal das vigas de madeira. Têm função estrutural e ajudam a compartimentar os espaços. E aqui entram as famosas cruzes de Santo André, que toda a gente gosta de deixar à vista, mas que em boa verdade não deveriam fazer. Estas são preenchidas com argamassa e cal, pequenas pedras e rebocadas dos dois lados por alguma coisa mal. É giro e tal, mas em caso de sismo, o seu preenchimento é importante para resistir às ações horizontais. Por último, temos já as conhecidas paredes de tabique. Têm como função compartimentar os espaços interiores e têm normalmente 10 a 12 cm de espessura. Têm menos funções resistentes que as outras, mas juntas ajudam a dissipar as forças horizontais em caso de sismo. Para concluir, estes edifícios têm ainda como características paredes minheiras corta-fogo entre edifícios, elevados acima da cobertura, pés direitos bastante elevados, cerca de 4 metros, que ajuda em questões relacionadas com a ventilação e salubridade. Isto é tipicamente uma planta tipo de um edifício pombalino. Edifícios de alvenaria de tijolo gaioleiro. Este vamos apresentar de forma diferente. O edifício gaioleiro traduz-se numa simplificação dos sistemas estruturais dos edifícios pombalinos, onde houve um aumento da altura dos edifícios e onde no resto do chão todas as paredes são resistentes. Para atender ao crescimento demográfico da época, foram executadas muitas construções nestes anos sem qualquer tipo de rigor construtivo. Tinham paredes exteriores em pedra irregular, frequentemente de baixa qualidade, e paredes internas feitas de tijolo maciço ou tabique. Na parte posterior do edifício começaram a surgir marquises feitas geralmente em estrutura metálica. Estas eram de dimensões reduzidas e serviam para acomodar a colocação de uma sanita. Inicialmente, os pavimentos destes compartimentos começaram por ser em madeira. Porém, devido à sua fácil deterioração e por se tratar de uma zona úmida,
passou-se a executar lajes de vigotas e abobadilhas. Os edifícios gaioleiros são geralmente mais altos que os pombalinos, com 5 a 6 pisos e incluem ainda fachadas que possuem uma maior liberdade estética e heterogénea. A organização funcional é feita no sentido da profundidade, ao contrário dos pombalinos, surgindo a necessidade da criação de saguões, destinados a aumentar a luminosidade dos espaços. Este tipo de edifícios destacam-se essencialmente pelas suas fachadas e podem ser encontrados em Campo de Ourique, nas Avenidas Novas, Alcântara e Ajuda. Estes são aqueles todos ornamentados por fora, mas por dentro deixam muito a desejar. Edifícios mistos de alvenaria e betão. A fachada deste tipo de edifícios de placa são em geral simétricas e marcadas por linhas verticais e horizontais, resultando do paradigma arquitetónico que vigorava, o chamado português suave, mas não era o tabaco. Características: introdução do betão armado para a realização de lajes que descarregavam sobre as paredes da alvenaria e asseguravam um bom travamento às ações horizontais. Os betões eram de baixa resistência e as lajes eram pouco armadas. No início, só nas zonas úmidas, cozinha, WC e varandas é que se utilizava. As paredes exteriores eram a alvenaria de pedra e as interiores em tijolo. Vigas de betão armado em zonas bastante localizadas, como um espaço comercial ou uma loja. Pé direito reduzido para cerca de 3 metros e são construções muitas vezes associadas à habitação social, constituído em grandes bairros do Arco do Cego, por exemplo. Entre os anos 30 e 60 surgem bairros como a Serafina ou da Boa Vista, onde predomina a pré-fabricação ligeira como Lusalite. Já falámos da Lusalite. Estes são basicamente edifícios de alvenaria de tijolo com alguns elementos horizontais em betão. Agora, vamos aos edifícios de betão armado com alvenarias de tijolo. Possuem duas tipologias distintas: planta retangular e não é rabo de peixe, mas sim rabo de bacalhau. E soluções estruturais significativamente diferentes. Os edifícios de planta de tipo retangular existem, por exemplo, no bairro de Alvalade. Conceptualmente, a planta retangular assegurava uma ampla iluminação e ventilação natural dos seus compartimentos, excluindo recantos sombrios e úmidos. Por seu lado, a tipologia de planta rabo de bacalhau é a mais comum. A zona da cidade de Lisboa onde predomina esta tipologia vai desde a Avenida de Roma até à Avenida do Brasil. Em termos de características, os betões eram mecanicamente pouco exigentes, houve aqui a introdução de elementos resistentes, como caixas de escada e elevadores, e lajes maciças. Estruturas aportadas de betão armado, com paredes de tijolo, de preenchimento simples ou paredes duplas. A fachada posterior, tipo rabo de bacalhau, era utilizada para a colocação de uma escada de serviço e onde eram normalmente as zonas de cozinhas, despensas e casas de banho. Existia uma separação entre as zonas de serviço, quarto da criada, e a zona da casa principal, tende a desaparecer no final do período. Estes edifícios normalmente têm 6 a 8 andares. Para terminar, vamos aos edifícios de betão da última fase. Aqui começa-se a usar de forma massiva o betão armado, existe uma diferença ou uma acentuada dispersão de tipologias, os edifícios atingem mais de 9 pisos, começa a notar-se a perda da noção de quarteirão, surgem elementos verticais de grandes rigidez, como caixas de escada, troços de paredes resistentes, muralhas, etc. As lajes são maciças ou aligeiradas de diversos tipos, os pisos térreos são frequentemente vazados, por exemplo na Avenida Estados Unidos da América. Nos anos 80 e 90, o conceito da altura ganhou força com edifícios corporativos e residenciais mais altos. Ficam a saber que o edifício mais alto é a Torre Vasco da Gama com 145 metros. E a Infinity Tower, que fizeram há pouco tempo em Campolide, tem 80 metros e 26 pisos. Só a partir dos anos 90 é que se começou a levar o isolamento térmico e acústico a sério. Antes disso, um friozinho ao barulho do vizinho era normal. Hoje, como sabemos, as normas de construção são mais rigorosas, exigindo certificação energética para novos edifícios. Existem cada vez mais soluções construtivas que não o betão, embora este ainda seja o elemento predominante nas construções portuguesas. Prometemos durante esta temporada falar do cânhamo, do LSF e de outras soluções. Para concluir, vamos dar um passeio até Lisboa. Começamos a nossa visita de estudo no Museu da Cidade. Eu vos mostrar como era Lisboa antes do terremoto de 1755. Aqui é a zona da Praça do Comércio, que se repararem agora está bastante diferente daquilo que era. Ali temos o Carmo, quando ainda não estava estragado. Temos ali o Castelo de São Jorge. E se repararem, a maior parte destes edifícios no centro ou na Baixa Lisboeta são todos muito baixos, o que remete para aquelas características que já falámos, 3, no limite 4 pisos. Antes de irmos para a rua, dizer-te que se quiseres visitar o Museu da Cidade, podes fazê-lo de terça a domingo e o bilhete custa 3 euros. Estamos agora numa das zonas que resistiu total ou parcialmente ao sismo, nomeadamente o bairro Alto, sempre com aquela brisa maravilhosa. Não é, Diogo? Há sempre com aquele cheirinho maravilhoso. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho
a geometria também destes edifícios, a geometria regular deste tipo de edifícios, e vamos tentar encontrar uma escada de tiro. Estes edifícios têm paredes muito espessas, pano único e alvenaria de pedra. Em termos de andar, há aqui algumas misturas, mas entre 2 a 3 pisos é mais ou menos o normal, podendo ir até 4. Como estava a dizer em relação à parte da geometria, isto não existe aqui muita coerência. Uns mais largos, outros mais estreitos, era feito assim um bocadinho tudo uns em cima dos outros. Preciso uma escada de tiro! Olha, está aqui uma escada de tiro. Estava difícil encontrarmos a escada de tiro, mas afinal encontramos. Toda direta até lá acima e depois tem as entradas para os vários apartamentos. Aqui pela altura das portas conseguimos confirmar aquilo que já dissemos. Os pés direitos deste tipo de edifícios eram bastante baixos, assim como os vãos também eram bastante pequenos, por causa de questões relacionadas com a flexão da madeira. O Bruno hoje já cá não cabia, tinha que se baixar. Este edifício que tenho atrás de mim, tenho andado aqui às voltas a ver se percebo qual o tipo de edifício, mas olhando para ele só me faz lembrar a série The Last of Us. O que é que vocês dizem? Eu estou a brincar, porque já que estamos a falar, até te vou dizer uma coisa. Ele está muito mal cuidado, mas era um edifício de boa qualidade. Se reparares, nós temos nos cantos, tínhamos pedra emparelhada, pelo menos nos cunhais. Agora estamos na rua mais turística de Lisboa, para vos mostrar as características dos edifícios Pombalino. Estes edifícios têm entre 4 a 5 pisos, onde normalmente o resto do chão é para comércio e os restantes pisos designados para a habitação. Estamos numa das zonas mais afetadas pelo sismo, pelo que se entende que, quando isto foi tudo construído outra vez, eles tinham que fazer uma coisinha em condição. Houve algo que não comentei, nomeadamente as mansardas, que não existem só nesta tipologia de edifício, mas é as chamadas águas furtadas. Okay? Esses avançados no telhado chamam-se mansardas. Se lembram também características deste tipo de tipologia? Prédios com linhas bastante direitas e muito simples, ao contrário daquilo que acontece com os gaioleiros. Epá, isto hoje está mesmo a chover. É uma visita de estudo abençoada. Seguimos no bairro de Alvalade, na rua Marques da Lorna, para vos mostrar os edifícios com planta retangular. Okay? Se recordam, são edifícios de betão com alvenaria de tijolo. Neste tipo de edifícios de planta retangular não temos as denominadas escadas de serviço como existem nos de planta rabo de bacalhau. Isto que vocês estão aqui a ver é o esgoto. Antigamente era sempre em grés, hoje em dia é que se utiliza PVC. Ali é os de rabo de bacalhau. Depois do bairro de Alvalade, vimos até à Avenida de Roma, que se celebram, onde encontramos o estilo de planta rabo de bacalhau. É um edifício tipicamente com esta estrutura. Este tipo de edifícios tinham ainda betões pouco exigentes, já tem os seus elevadores. A planta rabo de bacalhau tem como uma principal característica ter um avançado no Tardós, onde eram as cozinhas, casas de banho e escadas de serviço. Para terminar, estamos na Avenida Estados Unidos da América para vos mostrar os edifícios de betão armado da última fase. Se repararem, já está à vista de todos, o betão começou a ser usado de forma massiva, os edifícios já atingem mais de 9 pisos e, se recordam, os pisos térreos são frequentemente vazados. Sorte a nossa, encontramos um prédio em obras para que vocês possam ver melhor a estrutura que se utilizava na última fase. A laje é integralmente em betão armado, aquilo ali são as fugas das cozinhas, ou neste caso dos esgotos, e já tem aqui vigas e pilares. Este prédio realmente está a precisar de umas obras. Que engraçado, então o que é que estes artistas fizeram? Para passar o esgoto, partiram ali um bocado a viga, estás a ver? Ali ao pé do pilar, provavelmente cortaram ferro e tudo, para conseguir passar com estes 2 tubinhos. É a nossa construção, também nada de ser por aí. Seja um prédio histórico ou moderno, cada edifício tem a sua história, mas também os seus desafios. Por isso, se estás a pensar comprar ou remodelar, lembra-te, um olhar atento pode evitar uma dor de cabeça do tamanho de um terremoto. Um abraço e até ao próximo episódio da Casa aos Pecados. Estamos no Bairro Alto, onde vão ser feitas as próximas filmagens da segunda temporada do The Last of Us. Vejam.